Então, essa discussão aqui em Maringá, uma discussão bem acalorada sobre o número de vereadores na Câmara, certo? O aumento do número de vereadores, propriamente falando do que se trata, esse é o assunto que a Câmara vai discutir, inclusive na segunda-feira, numa sessão extraordinária. Na segunda-feira, não na terça. Aí, o juiz Leandro Albuquerque, da segunda vara da Fazenda Pública aqui de Maringá, decidiu que não será feito um plebiscito nessa questão, porque foi pedido um plebiscito, o mandado de segurança foi impetrado contra o presidente da Câmara, aí a proposta de emenda à lei orgânica do município aqui, que pede um aumento de vereadores. A primeira votação passou, 14 votos a favor, 1 voto contrário, e a segunda votação, como eu falei, está marcada para o dia 19. Aí, muito embora a convocação do plebiscito no âmbito do município de Maringá possa decorrer da manifestação dos munícipes, necessário se faz a aprovação pelo Legislativo. Foi isso que o juiz disse, eu vou abrir aspas aqui. E assim sendo, aos olhos do magistrado que apresente e subscreve a conversão do requerimento apresentado pelo impetrante em projeto de lei para ser regularmente apreciado e votado pelos vereadores é matéria eminentemente administrativa de competência do Poder Legislativo. A Câmara de Vereadores já encerrou o ano legislativo de 2002, mas haverá ainda essa sessão extraordinária na próxima segunda-feira e aí será votado em segundo turno o projeto que a gente já imagina no que vai dar essa questão do aumento do número de vereadores, aumento salarial, 13º salário e uma série de coisas que nós já discutimos aqui nas últimas semanas bastante. Mas o assunto aqui é a negativa da Justiça quanto a esse plebiscito que foi pedido pelo, inclusive, o nosso companheiro de bancada aqui, o professor Jorge Villa-Lobos. Calazans, eu começo com você. Tinha margem para esse plebiscito? A Justiça, a lei orgânica de Maringá diz que sim, mas a Justiça, o juiz, diz que não. Do ponto de vista estritamente legal, eu não vejo margem. Não estou nem dizendo que não seria legítimo, não é isso. Do ponto de vista estritamente legal. Por mais que a lei orgânica preveja, plebiscito é algo que precisa ser convocado. Ele tem um rito especial para isso. Então, a legislação, nesse caso, a lei orgânica, ela não diz que o aumento do número de vereadores está condicionado a um plebiscito. Não é uma matéria que seja de competência privativa da população ou exclusiva da população, de modo a obrigar a Câmara a convocar o plebiscito. Então, o plebiscito ele é uma matéria específica. Primeiro se convoca o plebiscito e se coloca essa matéria à disposição da população para apreciação. Uma vez que o plebiscito não foi regularmente convocado, não compete ao Poder Judiciário fazer isso, por mais legítimo que seja. Diga-se de passagem, né? Com a última emenda constitucional que tratou sobre a micro-reforma política, ficou mais fácil para os municípios aprovarem plebiscitos e referendos durante o processo eleitoral. Então, sabia, Paulo, que o município de Maringá, por exemplo, poderia ter feito um debate, a Câmara poderia ter feito um debate em tempo e ter colocado essa matéria para apreciação da população durante as eleições, de modo que aproveitaria o momento em que os maringaenses já iriam votar nas eleições gerais e votariam também expressando a sua opinião referente a essa matéria. E claro que para expressar opinião, necessário seria um debate aprofundado promovido pela Câmara Municipal, demonstrando a necessidade do aumento da representatividade. Aqui na bancada nós discutimos bastante esse tempo, houve praticamente assim uma unanimidade de que é necessário aumentar a representatividade, mas não a toque de caixa, não sem debate com a população. Calazans, mas eu fico preocupado, porque a gente fala, o poder emana do povo. O presidente Mário Socal, ele deu entrevista nessa bancada aqui às 7 da manhã e disse o seguinte: se a gente for perguntar para a população, de cada 10, 20 vai dizer que não quer o aumento. Então significa que está todo mundo indo contra aquilo que em tese seria quem tem o poder. O povo, não é exatamente isso? Eu não concordo 100% não, Paulo. Não acho que seja necessariamente isso, porque a nossa democracia ela é uma democracia representativa. Então, no primeiro momento, nós elegemos pessoas para tomar as decisões em nosso lugar. E tem decisões... Então, o Supremo não é o povo?
O povo é o supremo, mas qual que é o momento principal do exercício do poder? No momento da eleição. Então, quando eu voto naquele candidato, eu outorguei para ele uma procuração para que ele tome decisões no meu lugar. Então, esse é o momento principal. E veja bem, e de fato, na vida administrativa, numa empresa é assim. Numa empresa também é assim. Muitas vezes o gestor, aquele que recebeu a incumbência de fazer a gestão, ele tem que tomar decisões que contrariam e que lá na frente é que o coletivo vai entender. Então, realmente não dá para fazer consulta para todas as coisas, senão nós travamos a vida da cidade. Agora, ainda assim, eu não concordo com a fundamentação do presidente Mário, não. Porque nós tivemos um ano, a população só é tão contra assim porque não houve nenhum debate. Nenhum debate. O debate que se tem é dizendo que precisamos de professores, não precisamos de mais vereadores. É impossível. Dinheiro da Câmara não dá para usar para contratar vereador. Então é um debate que está nos outdoors da cidade, um debate que é falso, que não é verdadeiro, é um debate até mentiroso, diga-se de passagem, e por outro lado não teve ninguém que saiu para fazer o debate contrário. Entendeu? Por que a Câmara não fez? Por que não encara o problema? Entendeu? E conscientiza a população. Tem 15 vereadores, tem comissões, dá para fazer audiência pública, tem dinheiro para publicidade, dá para ir para televisão, dá para ir para o rádio, convence a população. Francês, eu quero te ouvir sobre essa decisão aqui do juiz Leandro Albuquerque, dizendo, não, quem vai decidir isso são os vereadores. Ponto final. Eu diria assim, jocosamente, né, que o nosso professor aí do período da manhã, ele levou a ação para o juiz errado, né? Tivesse levado para o Xandão já teria mandado prender o Mário Socal, já teria multado ele, cortado as redes sociais. Brincadeira. Mas a verdade é o seguinte, não cabe plebiscito, pelo que foi exposto aqui, nesse caso específico, ainda mais depois que a coisa já está em andamento assim. E por outro lado, eu acho que já houve um plebiscito, sim. Todos os vereadores foram escrutinados num plebiscito popular e eles têm mais de 40 mil votos, os vereadores somam mais de 40 mil votos, isso passaram por um plebiscito popular, sim, e eles têm delegação popular para tomar suas posições dentro da Câmara Municipal. Isso tem que ter valia também. Emerson Celestino? Pois é, quando a gente fala do Xandão, né, que ele extrapola os limites, né, do judiciário, que compete ao judiciário, o limite dos 3 poderes, a gente tem que dar os parabéns para esse promotor, né, que jogou dentro das 4 linhas, ao que compete a ele. Né? Ele não tem que interferir no legislativo. Muito Juiz, menos, tá? Não é promotor, não. Juiz. Muito menos no executivo. Então, parabéns para esse juiz. Né? Teve a audácia, né, de negar a ação impetrada pelo professor Villa, né, que fez a parte dele. Mas o juiz não é de competência do judiciário deliberar sobre o legislativo. Então, eu acho que a piada que o francês fez a respeito disso cabe sim, né? E quando a gente critica o Alexandre de Moraes por extrapolar, né, a gente tem que parabenizar um juiz quando joga dentro das 4 linhas e está fazendo a sua competência, né, que não é, né, competir com outro dos 3 poderes. Né? Então, acho que está correto. O Mário Socal foi correto no que ele falou. Se fizesse uma consulta pública, abrisse para a população falar, não ia aumentar o número de vereadores. E eu acho que Maringá precisa mais de representatividade, lembrando que é para a próxima legislação. Então, cabe a você, ouvinte, eleitor, né, fazer o julgamento deles na urna. É simples assim. E o francês foi muito feliz, né? Os vereadores que estão lá, os 15, representam quase 40 mil votos. Então, mais de 40 mil cidadãos. Pois é, então você multiplica pela família, né? Aí você tem um número expressivo de pessoas que concordaram ou concordam com isso, né? Porque o montante de pessoas que foram na Câmara é insignificativo. Só fazer observação. Vai, rapidamente. O judiciário anda tão desgastado no país e tão sem moral que, no caso de um juiz que arbitrou corretamente essa questão, lavou as mãos, merece elogios. O juiz agiu corretamente. Que beleza, né? Eu vou exatamente nessa. Eu quero, claro, mas eu captei aqui, já mandei. Eu até teria pergunta, mas pela sua... pelo seu ímpeto, eu vou te deixar à vontade, vai. Muito obrigado, seu Paulo.
Na verdade, eu vou nessa direção aí, né? Tanto do Celestino quanto o seu, não elogiar, reconhecer que o juiz tomou uma decisão correta, poderia ter tomado uma decisão que complicasse o processo, mas agiu como manda a lei, com a correção, né? Permitindo à Câmara. Discordo em parte, né, de que nós concedemos a ele, né, esse mandato para que eles decidam por nós. Nesse caso específico, a gente já debateu aqui que somos a favor do aumento da representatividade, acho que formamos uma posição unânime em defesa do aumento da representatividade, mas criticamos severamente a falta do debate e principalmente o aumento dos gastos, sem acatar, por exemplo, nossa proposta de reduzir em pelo menos um assessor de cada 4, uma forma de buscar a redução. E eu fico aqui me perguntando se essa sessão extraordinária vai ser segunda, né, Paulo? Exato, dia 19. Dia 19, são 10 itens na pauta, né? E tem alguns, uma maioria é do Executivo. Será que vão apresentar alguma emenda para economizar alguma coisa? Não, quiser diminuir o desgaste, talvez... Ou será que a pauta vai ser tão rápido quanto a outra sessão? Acabou sem debate nenhum. Imagino que vai assim... A nossa esperança é que haja uma apresentação de alguma emenda relativa a alguma medida para que haja uma economia de recursos. Né, quer fazer um bolão? Não vai ter nada. Não, tenho certeza que não vai ter nada. A minha torcida é para que em 2026, 2025, né? Vamos lá. Tem um presidente da Câmara tão austero com a economia, com o dinheiro recebido, quanto o Mário Socal. O desgaste foi na primeira sessão. Eles já passaram por esse caminho. Na segunda... Qual desgaste vai ter? E é curioso de apresentar essa sessão bem na época do Natal, na semana do Natal, né? Onde as atenções estão voltadas para outra coisa, não necessariamente para a Câmara, gente, né? Assim, então é curioso isso. Eu penso no seguinte, aumentar a representatividade talvez possa ser algo interessante. O momento não põe no pé, um momento não deixa. Aí você vai falar de aumento salarial, você vai falar de 10 mil... Você vai colocar um monte de coisa num pacote só. Eu acho que esse é o grande... E aí é o seguinte, então, debate. Vamos conversar, vamos convencer. O Calazans falou já isso, o Francês disse também isso já. Vamos debater, vamos colocar o assunto em cima da mesa, mas não. Mas não tem como pegar bem para a população se votar ao mesmo tempo aumento do número sem um debate sobre a importância da representatividade, aumentar também o valor do salário do vereador. Separa as águas. Vota aqui, e uma coisa que para mim não desce, que é o tal do pagamento do terço de férias. Eles têm recesso no meio do ano, tem recesso agora, não tem natureza jurídica para pagamento de terço de férias. Mas eu não vejo esse mesmo empenho, né, da sociedade organizada quando o prefeito fez 3 reformas administrativas. Aumentou o número você não vê empenho de quem? De secretário. Vamos lá, de todo mundo. Todo mundo não pode pasteurizar assim, não. Não, assim, eu não essa vi, bancada das 7 da manhã... A bancada, sim. Nós comentando aqui, mas eu não vi assim a sociedade organizada. Nós temos cobrado a administração... Aí você tem toda a razão. Pois é. Sociedade civil organizada aonde? Eu quero saber aqui do Edivaldo. Eu sou contra essa expressão, que eu não sei o que ela representa exatamente. Essa sociedade civil organizada disse aqui que tem 4 representantes na administração. Mas qual que é a civil organizada? Não, e é só a associação comercial, só um você falou. Esse vai descer sem águas. Só um recortezinho. Os vereadores estão fazendo isso fora do ano eleitoral, longe do ano eleitoral. Né, para evitar talvez desgaste. Todo mundo esqueça. Mas vai respingar sim, lá no ano eleitoral vai respingar. Talvez todo mundo esqueça. Com certeza. Eu não acredito, vai manter aquela reeleição de 50% e agora vai aumentar, então você eles aumentam a chance deles, você pode pensar de 8 agora para 12, né? 11 ou 12 vereadores. Claro, tem vereador já se aposentando, Bravinho, o professor Manuel Sobrinho, Mário Socal. O coeficiente eleitoral vai descer para 10 mil votos, o coeficiente eleitoral. Fica mais fácil eleger. Ok.